entrar, não tem problema não. Passa aqui assim. Não tem problema não. É informal quanto mesmo. mais informal, melhor, que aí o Boris vai ficar sentindo à vontade. Tá faltando um latidozinho de um cachorro? Uma criança chorando. Eu não gosto muito não, mas tem que ter um latidozinho de um cachorro. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma gravação, mais uma edição do podcast da Aldens. Dessa vez contando com uma participação muito especial. Dessa vez a gente vai ter a oportunidade de ter duas histórias em uma só. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê disso. Estou aqui com o Fernando, meu sócio, Fernando Paiva. Boa tarde. E o nosso ilustre convidado de hoje é Boris Berenstein. Boris, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela oportunidade do papo. Vamos, como eu falei, ter duas histórias em uma só. E para o pessoal entender, para quem não te conhece ainda, a gente está falando de começar pela história de Paula, o livro que conta a história da sua mãe, que você gentilmente me presenteou e que eu achei absolutamente espetacular. Então, vamos fazer um misto de 2 em 1. Pode ser? Claro, estou à disposição e agradeço inicialmente o convite, o honroso convite. Assisti a entrevista do Ives, achei uma brilhante a entrevista dele. Estou com a responsabilidade muito grande hoje de contar minha história, a história de minha querida mãe, e agradeço sensibilizado o convite de vocês de poder contar a minha história. Bacana. Vamos em frente. Eu queria começar, Boris, antes da história propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta, porque quando eu acabei de ler o livro, eu já conhecia a sua história, né? A gente já tinha batido um papo para contar a sua história no LinkedIn, me deu um clique e eu falei, eu vou perguntar para o Boris se isso de fato aconteceu. A sua mãe, ela foi uma grande mulher na guerra, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, ela teve um papel importantíssimo para a família dela, né? Protagonismo muito grande. E depois ela foi uma grande mulher na vida da família em Recife, nos negócios, né? No momento que seu pai adoece, e ela, que era uma dona de casa que cuidava da família, pega e vai assumir os negócios lá. Então, eu queria te perguntar, a sua mãe, ela teve algum papel na sua vida empreendedora como empreendedor? Eu acho que tem tudo a ver com a convivência que eu tive com minha mãe, os exemplos que eu tive dela, as decisões que ela tomou dentro da família foram extremamente importantes, não só para mim, para toda a minha família. Porque, entrando um pouco na história dela, cursando o 2º ano de medicina, meu pai tem um problema cardíaco, é internado de urgência, e numa reunião à noite de família, eu sugiro, com 20 anos de idade, de abandonar os estudos da Faculdade de Medicina e assumir o negócio que nós tínhamos, um pequeno negócio no subúrbio, em Casa Amarela, e ela ir tomar conta do meu pai no hospital. E ela disse, não senhor, você vai continuar sua formação e eu vou cuidar da loja, porque o que você tem no bolso você pode perder, mas o que você tem na cabeça, só a idade pode tirar, só a velhice, só o Alzheimer pode tirar. Então, mamãe, eu tive vários exemplos que ajudaram a tomar decisões que ajudaram no crescimento, da reconstrução da família, me ajudaram na minha formação, indiscutivelmente. Legal. Vamos contar um pouquinho, então, entrar um pouquinho agora, Boris, na história dela, porque a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, acho que é muito conhecido da população, as pessoas conhecem muito as histórias dos campos de concentração de prisioneiros, como você mencionou, né, de Auschwitz, na Polônia e tal, mas tiveram várias outras iniciativas terríveis, né, do nazismo naquela época, que são menos conhecidas, mas não menos terríveis. E sua mãe foi vítima, não só sua mãe, toda a família dela foi vítima de uma dessas iniciativas, que eram as caminhadas intermináveis lá, né? Uma bela noite, ela estava na casa dela, voltando do cinema, e o exército entra. Naquela época tinha muito pouca comunicação, né? O exército entra, tira todo mundo de suas casas e começa a andar e agora? De maneira interminável, caminhadas intermináveis e sem nada, né? Com a roupa do corpo, né?
Isso sempre foi assunto da sua família? Seus pais, depois você vai chegar nele também, que teu pai também viveu a guerra, mas eles falavam quando vocês eram, sei lá, pequenos, adolescentes, sobre a guerra? Ou isso era um assunto evitado na família no início? Esse tema era raramente que se comentava. Aliás, não era comentado até nós termos 25, 30 anos de idade, certo? Meus pais evitavam contar as atrocidades que eles sofreram. Minha mãe no campo de concentração e meu pai, que foi soldado do exército romeno. Só para entrar um pouco na história deles, eles se conheceram pós-guerra. E mamãe, essa história que é contada no livro dela, né, as dificuldades que ela passou, de um grupo de 1.000 pessoas, ela foi uma das 100 sobreviventes. Teve que enterrar uma sobrinha de 3 anos de idade. Teve um irmão que teve os dedos dos pés, o Isaac. gelo, necrosados pelo gelo, Isaac. E ela conta mesmo no livro, eu não sabia disso, vim saber depois que ela contou. Você só soube, então, né, do livro? Só soube a partir do momento que ela contou a história, depois de 35 anos de residência em Recife, numa oportunidade que ela contou para o jornal, um dos jornais de Recife. E, coincidentemente, foi o próprio escritor do livro, para o jornalista, foi Cícero Belmar. Então, ela contava da coragem que ela tinha de madrugada sair para roubar comida. E muitas vezes era pega e era agredida porque estava roubando comida para dar primeiro para o irmão, que estava debilitado por conta da perda dos dedos do pé. Então, isso aí eu vim saber depois, entendeu? E sobre outras coisas, depois da morte do meu avô por parte do meu pai, que foi chicoteado até a morte. Então, esse nazismo trouxe uma página muito negra para a história do mundo. E engraçado, e eles não comentavam isso. Quando sua mãe contou pela primeira vez já para a edição do livro, seu pai ainda era vivo ou não? Papai era vivo ainda. Era. Papai era vivo. Não, eu acho que não, perdão. Papai já era falecido. Ou seja, eu perdi o pai muito cedo. Realmente era muito traumático, talvez. Isso. Por exemplo, né? Eu perdi meu pai com 27 anos de idade. Papai era 15 anos mais velho que mamãe. Uhum. E ele faleceu com 60 e poucos anos de idade. E a entrevista no jornal e o livro foi em 1990. Meu pai já tinha sido falecido. Foi quando mamãe demonstrou, com a doença de meu pai, mamãe demonstrou a capacidade que ela tinha de se reinventar, de reconstruir a fortaleza que ela era. Então, ela começou a trabalhar, porque ela era titular, ela cuidava da educação minha e dos meus 2 irmãos, mas quando precisou de alguém para ir tomar conta de uma pequena lojinha que nós tínhamos no subúrbio, ela disse, não, eu vou tomar conta. E aí foi a salvação da família. Eu pude continuar meus estudos e pude trabalhar também, porque eu estudava e trabalhava. Eu vendia fundos de investimento, vendia ações, estagiava numa clínica de radiologia também. Tudo isso para ajudar no sustento da família. O Boris, e aí trazendo um pouquinho da história, para a gente ter uma noção da tua história completa, né? Dentro do que a gente consegue aqui e dentro de uma cronologia. Isso, na época da guerra, teus pais vieram para o Brasil? Qual foi o motivo de ter vindo para o Brasil? E, se eu não me engano, você tinha familiar no Brasil também, né? Eles tinham familiares no Brasil. E aí depois você nasce no Brasil e aí... Veja bem, você mesmo comentou antes que eu já contei essa história diversas vezes, né? Mas eu tenho uma versão e agora você está me ajudando agora, pedindo para eu contar a versão que está mais mentalizada na minha cabeça. Então, minha mãe, sobrevivente de um campo de concentração, conhece meu pai, ex-soldado do exército romeno. Ela era uma garçonete de um bar na Romênia. Os dois se encontram e ela sempre dizia, foi amor à primeira vista. E casaram. E ficaram 2 anos perambulando na Europa, nas casas de abrigo de sobreviventes da guerra, em busca do visto para o Brasil. Isso em que ano, Boris? 1946, 47. Chegaram no Brasil no final de 48. Por que Recife? Por que não Estados Unidos? Por que não Israel? Por que não São Paulo, que tinha comunidades judaicas maiores? 2 irmãos de meu pai vieram para o Recife antes da Segunda Guerra, em busca de trabalho, em busca de sobrevivência. Então, quando terminou a guerra, meu pai e outros irmãos, mais 3 irmãos e 3 irmãs, vieram para Recife e procurar os 2 irmãos e recomeçar a vida. E antes de começar nosso bate-papo aqui, eu fui propositalmente ali para a janela
Porque eu gosto de olhar o Porto do Recife. Porque o Porto de Recife não é só entrada e saída de mercadoria. O Porto de Recife também tem um significado muito grande de entrada e saída de pessoas, Claro. né? De sobreviventes, de refugiados, de capacidade de pessoas que ajudaram a construção de Recife e do nosso estado de Pernambuco. Então, em 1948, meus pais chegaram em Recife, conseguiram o visto e conseguiram pegaram o navio, saíram de Marseille, da França, e chegaram em Recife. E eu digo com muito orgulho, trazendo muitas malas. Vocês imaginam o que é que tinham dentro dessas malas? As malas estavam... Teve sobrecarga de peso, teve excesso de bagagem. Esperança, coragem e vontade de reconstruir a vida. Porque eu acho que mal trouxeram a roupa do corpo e uma roupa mal trouxeram. E aí, com a ajuda dos irmãos, meu pai, sem saber falar uma palavra de português... E ela também. E ela também. E eles tinham quantos anos, Boris, nessa época? Mamãe, em 1948, tinha 28 anos. Mamãe nasceu em 1920. E aí, meu pai começou, com a mala que ele trouxe, com a mesma mala que ele trouxe, os irmãos colocaram alguns retalhos de tecidos, algumas quinquilharias, e meu pai começou a subir e descer as ladeiras de Olinda. Mas não foi atrás dos blocos de carnaval. Virou um mascate. Foi para mascatear. E aí, com os anos, ele foi vendendo, mascateando, e papai já tinha uma certa idade, então ele pegou, se estabeleceu, colocou uma loja de imóveis em Casa Amarela. E eu já fui nascendo, meu irmão chegou em Recife com 3 anos. Eu já nasci aqui em 1950, meus pais chegaram em Você é 1940. pernambucano. Eu sou nascido e criado na Boa Vista. Tem a maternidade que foi fechada já há muito tempo. Sou nascido e criado na rua José de Alencar, praticamente. Esquina com a Conde da Boa Vista. Até 28 anos eu morei na Boa Vista quando eu vim morar em Boa Viagem. Então aí meu pai coloca uma loja e começa a vender, e começa a comercializar nessa loja. E quando eu estou no 2º ano de medicina, meu pai teve um infarto. E aí, que foi que descobrimos? Que a loja estava passando um momento muito difícil. Não sei se vocês se recordam, ou vocês têm conhecimento, que Recife passou, durante algumas décadas, sofrendo as cheias, né? Quando chovia torrencialmente em Carpina, no leito do rio Caparibe. Então, quando tinha enchente, então, a população ribeirinha, que tinha suas casas, seus móveis, o que perdia não pagava quem estava devendo. Então, descobrimos que tinha um passivo muito grande. E tinha muitas duplicatas para receber. E foi quando mamãe assumiu a loja. Cada vez mais o pessoal comprava para repor os móveis, não tinha dinheiro. E não pagava onde tinha comprado. Mas antes, meu pai, antes do infarto, meu pai teve um acidente. Andando na rua, teve uma queda, acho que fraturou alguma coisa. E aí ele passou a ter dificuldade de se locomover e eu ia levar o almoço dele todos os dias. 11 horas da manhã, eu pegava a lotação, ia para a Casa Amarela, levava o almoço, com 12, 14 anos de idade, e aí papai me dizia, bata essas duplicatas. Eu estou contando isso, que isso vai ser importante depois, lá na frente. Então, eu comecei a fazer pagamentos bancários, com 14 anos de idade, comecei a datilografar, não é digitar, não, datilografar duplicatas. Comecei a entender um pouco do negócio da papelaria. Certo? E aí, depois, papai teve um infarto, mamãe assumiu os negócios e descobrimos que nós estávamos numa situação financeira muito difícil. Ela até então não trabalhava no negócio. Cuidava Não da sabia educação. nada. Nada. Eu queria fazer um parênteses aí, porque eu acho importante, ver um capítulo importante da história que eu li no livro, como a gente conversou, né? Eu acho que ela teve 2 papéis de uma importância muito grande nesse momento, quando seu pai adoece, mas na guerra, quando começa a caminhada e a família dela vai seguindo o fluxo lá que era obrigado pelos nazistas. Naquele momento, me ajuda a recapitular, estava ela, a mãe, os irmãos e uma sobrinha de 3 anos, não é isso? Isso. Num grupo de mil pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, por que ela foi tão importante nesse momento? O que ela fez, o que aconteceu
que deu esse protagonismo para ela? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu já sei, mas queria que você contasse as ações que ela fez para ajudar a família, para sustentar a família, para ajudar a sobrinha. A irmã tinha. O irmão estava doente, não tinha dificuldade de locomoção por causa do problema dos pés. Ela tinha coragem de sair de madrugada para roubar. E a irmã não queria passar por essa situação. E ela não tinha medo de ser chicoteada, não tinha medo de ser chamada de um nome pejorativo, sai daqui, sua não sei o quê. Então, ela tinha coragem e determinação para procurar construir a solução. Ela saía de onde eles estavam abrigados e ia para as cidades vizinhas para roubar ou pedir comida, porque eles não tinham o que comer. O alojamento era dentro porque não tinha comida, e o alojamento que colocavam nas noites, né, era dentro das cidades também. Né? E olha que com roupa do corpo, com temperatura de 0 grau. Era isso que eu ia falar. Saíram de casa com uma roupa de corpo e andaram dias a fim, e de repente chega o inverno rigoroso e eles não têm roupa. Não tem roupa. Ela conta também no livro que para se esquentar, um dormia agarrado com o outro. O que a gente vê nos filmes é a realidade também. Né? E a tifo batendo forte em todo mundo. Você tem uma memória boa, viu? Não, mas assim, me chamou muita atenção, porque, de novo, as pessoas, meio que a grande maioria, pelo medo extremamente justificado, né, você com a arma apontada para sua cabeça o tempo todo, as pessoas ela não se conformava com aquela situação. Né? Ela procurava o tempo todo alguma forma de confortar a mãe, de confortar o irmão, de arrumar alguma coisa para a sobrinha comer. Foi atrás de medicamentos para o irmão quando o pé dele começou a ficar mais séria, né, por conta da amputação dos dedos. Então ela não se conformava, ela era uma inconformada. Determinada, eu gosto dessa palavra. Né? E estou me lembrando de uma história que meu irmão, com 7 anos de idade, com dificuldade na escola, e aí minha mãe chamou a sobrinha, filha de um dos irmãos que veio antes, que tinha 15, 20 anos de idade, meu irmão com dificuldade em gramática português, minha mãe chama uma sobrinha para dar uma aula, para ajudar a meu irmão. Chamou uma vez, ela não veio. Chamou a segunda vez, ela não veio. No dia seguinte, ela trocou de roupa, foi com meu irmão, trocou de roupa, foi com meu irmão para a escola. Chegou na secretaria da escola e disse, olha, eu quero ir para a sala de aula. Eu quero aprender o que é paroxítona, oxítona, o que eu quero ensinar. E ela falava vários idiomas, né? Falava vários idiomas. Hebraico, russo, romeno, né? A língua original dela, o hebraico e russo, ela falava bem. E aí agora, assim, voltando para esse ponto, porque eu acho que tem tudo a ver, né, esse link dessa coragem e esse protagonismo que ela teve nessa época da guerra, voltando para o teu pai, ela, uma pessoa que tomava conta dos filhos, tomava conta de casa, passava as tardes nas praças, né? Nas praças, Marcel Pinheiro, não, obrigado pela memória. não conhecia nada de negócio, não daquele negócio, mas de negócio nenhum. De uma hora para outra, o teu pai adoece, os 2 filhos fazendo medicina falam, mãe, a gente vai largar o curso aqui para tocar a empresa. Ela, de jeito nenhum, quem vai tocar sou eu. E aí volta toda aquela determinação e o protagonismo dela. Fábio, se hoje tem muita discussão sobre o papel da mulher, né, na história da família, na história das empresas, né, isso já faz parte da história da nossa família há 40 anos atrás. Mamãe já fez parte da nossa história, como ela influenciou nessa história. E como eu comentei com você antes da nossa conversa, um dia meu pai se virou para mim e disse, depois de recuperarmos o crédito, recuperarmos a situação financeira, ele se virou para mim e disse, por que eu não chamei sua mãe para trabalhar comigo? Muito bom. Acho que seguindo esse exemplo do meu pai também, eu coloquei minha esposa para trabalhar comigo também. Não vou cometer o mesmo erro, né? Não vou comentar, né? Mas, Boris, e aí, vamos lá. Então, aí tua mãe resolve assumir o negócio quando vê que a situação era muito ruim. E seu pai não falava nada, né? Vocês não faziam ideia nada. Em casa, porque vocês eram uma família de classe média, média baixa, vivendo uma situação ok ali, e teu pai não falava nada. Quando tua mãe chegou, a dívida era gigantesca. Grande. E aí começamos a trabalhar. Eu comecei também a trabalhar paralelamente à faculdade. Eu comecei a vender fundos de investimento, vender ações, entrei no mercado de capital, vendi cadeiras cativas do esporte, e eu que sou náutico. Veja que contrassenso terrível, né? E todo esse dinheiro, Fábio, foi revertido para a família. Entendeu? Zero. Eu fiquei
com ele. Todo o dinheiro que eu consegui vendendo ações, fundo de investimento e cadeiras cativas foi para pagar o passivo. E aí aconteceu o seguinte, consegui me formar, me formei. A formatura de medicina na época era em dezembro. 30 de janeiro, eu chego em casa com o meu primeiro salário de médico. 5.000 moedas da época, 6.000 moedas da época. Disse, mamãe, meu primeiro salário de médico. Vou gastar todinho numa farra. Eu nunca fui farrista. Mas agora é gastar, né? E aí, aproveitei a oportunidade para desabafar, né? 4 anos, que tudo que eu ganhei foi para dentro de casa. E eu ganhei alguns fusquinhas na época. Mas continuei a pé e o dinheiro foi para pagar os agiotas. E ela se virou para mim e disse, me dê metade do dinheiro. Eu disse, mamãe, depois de tantos anos, eu fiquei indignado com ela, com todo o amor, todo o carinho que eu tinha por ela, eu fiquei indignado. Tá na minha hora, né? A senhora vai querer confiscar, olha, cola não existia colo ainda, né? Confiscar meu salário. A senhora vai querer pegar metade. Aí ela disse para mim, seu besta, me dê metade para eu abrir uma poupança em seu nome e outra metade. Vai fazer sua farra. Eu não vou dizer isso para quem ganha um salário mínimo, mas para quem ganha 10 mil reais por mês, pega 20%, põe numa poupança. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se minha mãe também passou muita determinação, muita coragem, procure construir soluções. Ela passou um pouco também de medo, de cuidado, por conta... Pelo que ela tinha vivido no passado. Por conta de tudo que ela passou também, né? Tem que ter determinação para inventar os problemas, né? Não adianta ficar chorando, né? Uns choram, outros fabricam lenço, né? Então, tem que... Não adianta... Ô, Baris, e como é que começa a tua jornada empreendedora? Né? Quando é que você... Bom, você se formou em medicina, sua mãe estava ali com a loja, sua mãe, depois de muito trabalho, consegue quitar todas as dívidas, ela faz questão de falar isso também no livro, né? Assim, zerou tudo, não ficou devendo nada a ninguém. É nesse momento que, quando as coisas estão mais sob controle do ponto de vista financeiro na tua casa, que você resolve se dedicar mais à medicina? Deixa eu só, desculpa, Fábio, só voltar um pouquinho antes, porque vem antes da sua pergunta ainda, que é, eu tinha uma curiosidade quando eu li algumas reportagens do Boris, que é, por que escolheu medicina? O pai dele era mascate, né? Depois abriu uma empresa de imóveis, poderia ter trabalhado no negócio, e por que escolheu medicina? Qual era a conexão que você tinha com medicina? Porque mais para frente foi o que você virou empreendedor baseado no teu estudo. Se eu quis fazer as escolhas dos meus filhos, eu quis que todos fizessem medicina. Meus pais queriam que eu me formasse. E naquela época, ou medicina, ou engenharia, ou direito. Meus pais não queriam que eu fosse comerciante. Enquanto que eu, alguns anos atrás, eu queria que todos continuassem a minha história. Eu fiz a minha escolha por medicina. E eu queria me formar em medicina. Agora, meu sonho era ser pediatra. Eu vi isso também. Meu sonho era pediatra. Mas, no terceiro ano de medicina, por conta de uma carona, me surge a oportunidade de estagiar numa clínica de radiologia. Se vocês conhecem a geografia, se vocês conhecem... A Zé de Alencar é uma transversal da Cano Boa Vista e tem uma transversal da Zé de Alencar, que é a Manuel Borba. Então, na carona que eu consegui para ir para a faculdade, o professor disse, você quer estagiar na clínica Zé Aguiar Pereira? Eu passava todo dia na porta, era 100 metros lá de casa. Que era uma clínica de imagem. Que era uma clínica de imagem. Eu disse, quero estagiar. Quero. No meu caminho... Porque radiologia na época tinha máquinas caras, era uma especialidade pouco... Hoje a radiologia é muito procurada, mas na minha época era muito pouco procurada. E aí eu aceitei o estágio e comecei a estagiar. Como com 12 anos eu aprendi a datilografar? A minha veia de empreendedor, eu acho que começou quando eu fui fazer meu trainee na loja dos meus pais. Na loja do meu pai, quando eu ia datilografar, eu ia fazer serviços bancários. Mas quando eu comecei a estagiar nessa clínica, no final da tarde, depois de fazer os exames, o radiologista, o Zé Aguiar, começava a datilografar os laudos. E ele era dedógrafo. E eu era ASDFG. Aí eu disse, deixa eu datilografar. Aí eu... E ele era o empresário? Ele era o dono da clínica, ele era o radiologista. Que é onde começa a pergunta de Fábio. Começou a sua vida... E aí eu comecei, além de eu aprender radiologia, eu comecei a ganhar um dinheirinho. Comecei a ganhar
por conta do estágio, por conta da ajuda que eu dava datilografando os laudos. E aí esqueci a pediatria e fui embora com a radiologia. Me formei, comecei a trabalhar nessa clínica. E trabalhei nessa clínica, que era um dos maiores grupos na época, tinha 7 unidades. E em 1900, final de 87, eu me desliguei desse grupo. Me desliguei e no dia 30 de maio de 1988, eu inicio a minha carreira solo. Com a vontade muito grande de realizar meu sonho, de ter uma clínica de radiologia, e de mostrar a esse pessoal que eu tinha saído, tinha sido uma saída traumática, de mostrar que eu tinha meus valores, eu tinha minha competência. E aí não faltou energia para eu mostrar a mim mesmo e mostrar aos amigos que eu podia construir uma clínica, construir um nome de respeito aqui em Recife. Ô, Boris, então lá você começou a ser empreendedor, né? Acho que eu tinha visto na tua história que você virou sócio da clínica. Isso, foi também. E eu acho que eu tinha um sonho de ter uma clínica. Consegui construir uma realidade maior do que o sonho, que eu terminei entregando 6 clínicas, porque vocês estão cientes que eu vendi a clínica no dia 28 de dezembro do ano passado, de 2021. Ô Boris, fala um pouquinho das dificuldades que você teve aí nesse percurso. Vender carro, morar dentro da clínica, a história do guarda-roupa, porque nem todo mundo sabe, para muita gente talvez seja fácil, né? Olhar o presente, mas as pessoas não conhecem o passado. O que você precisou fazer, do que você precisou abrir mão lá no comecinho para empreender? Porque você estava numa zona de conforto, né? Você estava numa clínica grande, você já tinha um papel, já era sócio, por mais que fosse um sócio minoritário, mas você podia falar, não, estou aqui, minha vida está resolvida, vou ficar aqui como um cara de classe média talvez, tá bom. Mas você não se conformou com aquilo e não foi fácil. Conta aí um pouquinho dos episódios que você precisou passar para poder chegar onde você chegou hoje. Ô, Fábio, você usou uma palavra dificuldade. Eu não sei se eu diria dificuldade, se foi dificuldade que eu passei, ou se foi oportunidades. Ou se foi minha missão, meu propósito de construir uma clínica, de abrir mão de certas coisas para olhar lá na frente. E vontade de correr risco também. Acho que o empreendedor é vontade de crescer, mas é coragem de enfrentar riscos. Abri mão de morar na Vida Boa Viagem e fui morar na clínica. A clínica estava crescendo e precisava de investimentos. E eu morava na Vida Boa Viagem, num apartamento alugado, e o proprietário, que era amigo meu, disse, Boris, meu filho casou, eu estou precisando do imóvel para ele vir morar. Eu disse, tudo bem. Coincidentemente, eu tinha terminado uma ampliação na clínica, ia utilizar o térreo e o primeiro andar ia ficar ocioso, sem utilização. E aí, recém-casado com Mary, disse, Mary, tem uma ideia brilhante para a gente. Vamos morar na clínica, perto do trabalho. Uma casa tem mais espaço. Tem mais espaço. E outra coisa, quero lhe avisar também que eu vou vender o carro, vou comprar um aparelho de ultrassom moderno, e não vou precisar de carro durante a semana. No final de semana, vamos usar o seu carro. E ela aceitou. Ela confiou no meu. E ela ainda pode ajudar na clínica. Você vai estar lá perto, depois de um tempo nada. que Mary, ela tinha uma loja de produtos dietéticos na época, em Boa Viagem. Mas com o tempo, eu disse, Mary, a clínica está crescendo. E o seu negócio está indo direitinho, mas eu acho que o potencial que você tem pode ser mais desenvolvido dentro da clínica do que dentro do seu negócio. Saia da sua mãe vai tomar conta da loja, você vem aqui para a clínica, para a parte administrativa, e eu vou me dedicar mais à parte médica e à parte do planejamento estratégico. E aí ela concordou, confiou na minha proposta e fomos embora. E aí partimos para outras unidades, né? Depois fomos para Boa Viagem, depois fomos para Cabo, depois para Shopping Guararapes, Piedade, depois Olinda e Paulista. Sempre eu quis reinvestir na empresa. Legal. Sempre eu preferi ter menos dinheiro na pessoa física do que mais poupança na pessoa jurídica também. Ô Boris, nesses anos todos empreendendo,
qual foi o período mais difícil? Teve algum período... A gente conversa com várias pessoas de vários segmentos, e aí, dependendo do segmento, teve gente que na época do Cruzeiro era muito ruim, teve gente que sofreu muito quando veio o real, por algum motivo, circunstancialmente o real foi ruim, o dólar, tal, alguma crise específica. Quando você olha para trás, qual foi o momento de maior dificuldade na clínica? Foi no começo, justamente no começo, ou não? Depois teve algum momento que foi muito difícil? Olha, o começo não foi tão difícil, porque, como pela minha história, eu tinha uma poupança e pude investir uma parte dessa poupança na construção da clínica. Eu tinha 2 empregos também, então eu me dedicava uma parte à clínica, contratei pessoas para trabalhar na clínica. Agora, os planos econômicos foram que, em alguns momentos, dificultaram. Cruzeiro, cruzado novo, tal, toda vez que mudava... E outra coisa, os equipamentos, eu não assumia débito em dólar, assumia débitos na moeda corrente. Então, isso... Olha, passamos dificuldades, eu não gosto de usar essa palavra dificuldade. Passamos momentos difíceis, passamos alguns momentos de... Mas alimento, saúde e construção civil não pode ter crise, minha gente. Porque o que cresce no planeta é a população e a idade média da população. Eu acho que essa é uma questão importante, que eu assimilei isso desde o começo da minha carreira. O que cresceu no planeta não foi um grão de areia. O que cresceu no planeta foi a população. E cresceu a idade média da população. Então, alimento, saúde e construção civil não pode ter crise. É verdade. Boris, você é um cara que hoje é uma referência quando a gente fala aqui na região de governança também. Você começou a estudar, a praticar a governança dentro da sua própria empresa e depois empreender. Você é um dos sócios da Escola F. Como que começa a tua história na governança? Quando que você começa a se interessar pelo tema? Por quê? Então, eu vou contar o seguinte. Eu digo que não sou economista, eu sou econômico para fazer jus às minhas origens. E a empresa foi crescendo. 30 funcionários, 50 funcionários, 200 funcionários, 6 unidades. Então, chegou um momento que eu investi em novas tecnologias, investia na equipe médica, mas chegou um momento que eu entendi que eu tinha que investir na governança da empresa. E aí eu comecei a trabalhar através de uma consultoria, com apoio da AJA também, através de uma consultoria, e investir na transparência dos números, na contabilidade, e investir na governança da empresa. E há 12 anos atrás, no dia que eu comemorei 60 anos de idade, no dia 20 de fevereiro de 2010, eu acordei meio estranho. Estranho com o quê? Eu acordei feliz por estar comemorando 60 anos, mas feliz o seguinte, que durante os anos anteriores, eu tinha investido muito na empresa, tinha investido muito na equipe, tinha investido muito no pessoal. Mas e a família, Boris? Eu não vou investir também, não? Não só na formação acadêmica de cada um, mas no entendimento que é uma empresa familiar. Então, a partir de 2010... E nesse momento, os seus filhos estavam já no negócio ou não? Não. Leão estava terminando faculdade de medicina. Leila tinha se formado em administração, não queria saber de medicina, se bem que depois ela fez vestibular de medicina. Arthur... Eu tenho filhos com 40 e 38, 40 e 41 e 28 e 29. Tu tem uma diferença de idade entre os filhos. E Arthur e Sofia eram jovens, também estavam... Então não tinha ainda ninguém. Porque depois, salvo engano, não sei se todos, pelo menos alguns deles entram no negócio. Praticamente. O Leon se formou em medicina, seguiu a carreira de radiologia, se formou, fez uma formação muito boa de radiologia, de imagem, e aí voltou, porque ele passou muito tempo fora, voltou para Recife, entrou na clínica, depois assumiu a direção médica, depois assumiu a direção geral da empresa, e hoje continua como diretor médico nesse novo modelo da empresa. Mas nesse momento, então, que você toma a decisão de trabalhar a governança, eles não estavam dentro ainda? Não. Foi meio que uma... Tem algumas coisas, Fábio, familiares que eu precisava resolver.
Dá um equilíbrio. Tá, e aí vamos lá. E aí voltando para o teu aniversário de 60 anos, você vou investir na governança. Isso. Da governança da família também. E aí eu comecei, junto com a AJA, junto com o Antônio Jorge Elane, a frequentar eventos do IBGC. A AJA é a consultoria que consultoria. te ajudou a trabalhar a governança. Em conjunto com outros profissionais e outros empreendedores, fundamos o Projeto Rumo para começar a trabalhar esse tema de governança das empresas familiares. Projeto Rumo que se encerrou agora há pouco, né? Cumprimos a nossa missão, Fábio. Foi um pouco doloroso. E foi muito legal, foi né? Muito legal. A gente teve a oportunidade de ir em alguns eventos e foram o último a gente tava foi muito legal. Vários fóruns, né? Com a participação de diversos empresários, com diversos consultores, e cada um trazendo a sua experiência. Porque você sabe muito bem que não tem receita pronta para os dilemas das famílias empresárias, né? E foi uma época muito interessante e todos nós aprendemos bastante com isso e contaminamos muitas pessoas a trabalhar o tema. E outra coisa, Fábio, que esse tema de governança das famílias empresárias não é só para famílias de grandes empresas. Isso também é para pequenas e médias empresas. E, felizmente, eu me contaminei com esse tema há 12 anos atrás, e comecei a trabalhar isso dentro da minha família. Resolvi tudo? Não tenho essa pretensão de dizer. Tem problemas dentro da sua família? Tem alguns, mas estamos trabalhando, estamos conversando, estamos discutindo dentro da nossa família os dilemas de cada um. Qual é a importância da governança para as empresas familiares? Por que uma empresa familiar hoje que não trabalha a sua governança deveria trabalhar? Qual a importância? Todos nós queremos a sucessão dos nossos negócios, porque nós somos finitos, nós somos mortais. Se nós queremos a sucessão dos nossos negócios, se nós queremos a longevidade, a continuidade dos negócios, da família empresária, nós temos que pensar em sucessão. Então, tem pesquisas diversas que dizem que 80% das empresas do mundo são empresas familiares. E que dentro desses 80% das empresas familiares, 70% a 75% não sobrevive à terceira geração. E não é por problemas da economia, não. Não é por plano cruzado, é por briga de família, briga de pessoas. Então, como criar situação separando o que é a empresa, o que é o negócio, os 3 ciclos e a família. Como trabalhar esses 3 ciclos dependentes e independentes. Estabelecer normas, regras de convivência entre os herdeiros. Nas palavras são fáceis, mas no dia a dia não é fácil, não. E fala um pouquinho, eu imagino que essa jornada do estudo e da própria implantação da governança dentro da tua empresa deve ter sido um dos motivos da criação da Escola F, né? Como que surgiu a Escola F? Foi em decorrência disso? Não foi? Como é que você entrou na Escola F? E o que é a Escola F? Talvez muita gente não saiba, né? O que é a Escola F? Escola F é formada por 5 sócios: Elane Cabral, Mariana Moura, Antônio Jorge Araújo, Marcos Herskovich, o nome difícil de se pronunciar, mas... Nosso sócio também. E Boris, 5 pessoas interessadas nesse tema, e resolvemos criar um grupo de trabalho e criar uma rede de conhecimentos, de troca de informações e de tentar passar para as pessoas a importância de trabalhar esse tema. Porque até 10 anos atrás, esse tema era muito restrito para as grandes empresas. E como disseminar esse tema, como divulgar esse tema, como preparar as pessoas para trabalhar esse tema. É esse o nosso propósito. E a Escola F existe há quanto tempo? Há 5 anos, 4 anos. Esses 2 anos de pandemia foram anos difíceis, mas estamos trabalhando. Deveremos estar lançando um aplicativo, né, um programa o Bases F, para preparar as pessoas a trabalhar esses temas. Estamos aí realizando uma jornada de 3 palestras, né? Segunda-feira, dia 7, hoje, dia 8, e amanhã, dia 9, vamos ter 3 eventos falando sobre os dilemas das empresas familiares, das famílias empresárias e das empresas familiares. Legal. O Boris, deixa eu voltar um pouquinho da tua vida empreendedora lá atrás. E eu também tinha visto que você falou muito
que o médico ele não era administrador, né? Eu vi você verbalizar isso algumas vezes. Como é que foi isso para você? Mas você tinha uma essência de empreendedor lá do teu pai e da tua mãe, né? Montar um negócio, porque você deixa de ser médico em algum momento, ou você nunca deixa de ser médico, mas você começa a adquirir um perfil muito mais de gestão de negócio. Eu vi que você teve um foco muito grande em parceria, você é um cara que contratou lá atrás assessoria de imprensa, trouxe uma empresa e discutiu governança dentro do teu negócio, quando ele não se falava muito fortemente em governança, né? Fez o teu negócio crescer, mais para frente veio a vender a companhia, mas não vamos entrar nesse ponto agora, que a gente vai trazer mais para o final. Como é que como que você se cercou para poder montar o teu negócio nesse ponto, focado muito mais em gestão? Eu lembro que você fala também sobre a dificuldade de mão de obra especializada, né? Um setor que na época não era tão difundido. Como é que você foi se construindo o teu negócio com essas dificuldades? Eu respondo da seguinte maneira. Desde o meu primeiro emprego, praticamente, eu sempre, além de realizar os exames, eu me preocupava com a gestão. Pagamentos, recebimentos, indicadores. Quantos exames foram realizados? Quantos exames tem marcados para o dia seguinte? Então, desde 24 anos de idade, eu sempre não queria só fazer o trabalho médico. Eu sempre também quis me dedicar à gestão. É uma coisa intrínseca minha. Eu sempre quis acompanhar. Sempre me preocupei em acompanhar os avanços tecnológicos. Sempre procurei fazer estágios dentro de radiologia. Mas sempre também me preocupei com o desempenho da empresa. Eu não me considero uma pessoa que chegava no local de trabalho, fazia os exames, 5 horas da tarde e ia-me embora. Depois de minha carga horária de médico, eu sempre me envolvi em todos os lugares que eu trabalhei, mesmo sem ter formação de administrador, mesmo sem ter formação de economista, eu sempre me envolvi na gestão com o meu achismo, com o meu conhecimento simples de uma movelariazinha de Casa Amarela. Agora, há 20 anos que eu sou muito amigo de Marcos Magalhães, ex-presidente da Philips. E nas nossas conversas, e ele que tem uma formação muito boa de governança, trabalhou na Philips durante 35 anos. Então, nas conversas que eu tinha com ele sempre me estimulava a olhar a governança da empresa. E ele me estimulou muito, alguns anos atrás, a colocar um controller dentro da empresa. Com esse controller dentro da empresa, que isso foi 15, 18 anos atrás, isso me ajudou muito na minha formação de gestor. Indicadores, olhar o mercado, olhar como é que o mercado está atuando e como é que estão os teus números em relação ao mercado. Você acha que isso foi uma virada de chave? Isso foi uma virada de chave. Ponto de vista de gestão do teu negócio? Porque com o crescimento da empresa, eu vi que tinha que profissionalizar a gestão. Meu conhecimento não estava... A minha vontade era uma coisa, mas o meu conhecimento não era suficiente. Então, aí, com as conversas com Marcos Magalhães, a formação de um conselho consultivo na empresa e a contratação de um controller ajudou muito ao crescimento da empresa. Você construiu um negócio para vender? Não. Daqui a pouco a gente chega na venda. Daqui a pouco. Antes eu queria, aproveitando a linha do tempo, chega um momento que você, obviamente, né, com o crescimento do negócio, que você passa a ser menos médico e mais empresário, né? Quando o negócio já estava estabilizado, né? Quando você fala, opa, eu tenho um negócio aqui bacana, sustentável, tá consolidado. Você, em algum momento, nunca pensou em diversificar os investimentos? Pô, agora eu sou empresário, vou investir em outra área, vou investir em outro segmento, fora da medicina. Você chegou a investir? Não chegou? Você pensou nisso? Nunca pensou? Seu negócio sempre foi focar na medicina, nas suas clínicas? Sua pergunta é muito interessante. Alguns anos atrás, tinha uma frase: não entre naquilo que você não entende. Então, eu sempre, aí, por conta disso aí, eu não me envolvi em outros negócios dentro da área de medicina. Eu reinvesti muito dentro da nossa empresa. Tivemos um laboratório de análises clínicas por um tempo, com a sociedade, com um grupo local, mas terminamos vendendo, por uma divergência que eu tive com a outra parte. Mas eu deveria ter assumido, mesmo sem entender de análises clínicas, eu deveria ter assumido. Mas tinha uma frase que me rodava muito: não entre em negócios que você não entenda, invista naquilo que você conhece. Então, isso acho que atrapalhou um pouco o meu...
Não vou dizer que atrapalhou também, que eu só tenho a agradecer tudo que eu construí, tudo que foi feito. Eu tenho muito mais gratidão a muita gente que me ajudou a construir. Eu digo sempre, a realidade maior que o sonho, mas eu deveria também ter partido para outros negócios, dentro da área de saúde. Uhum. Boris, você falou sobre a chegada do controller, que foi muito importante, né? Como que era, como que funcionava o quadro executivo da sua empresa, né? A média gestão para cima, os tomadores de decisão. Então, o head da área financeira, o head da área de operações, o head da área médica, o head da área contábil, não sei se tinha um jurídico, um RH, tudo isso sempre ficou com você, com a sua esposa, sempre ficou com a família, ou em algum momento vocês colocaram executivos para tocar essas áreas? Eu confesso a você que nós não profissionalizamos tanto a nossa gestão. Era um modelo muito centralizado em Boris, principalmente, certo? Eu atuava em muitos setores, tinha gerente disso, gerente financeiro, gerente, mas as decisões passavam por... A alçada deles era muito pequena. Esse foi um dos erros que eu tive. Eu ia perguntar isso. Você falou de uma forma que eu senti que você talvez tivesse feito isso diferente. Você acha que centralizou muito durante muito tempo? Centralizou. Acho que o medo de delegar poderes, entendeu? E eu acho que foi um erro. Eu deveria profissionalizar mais a gestão e eu cuidar de outras coisas, entendeu? E não me preocupar demais com a empresa. Mas eu acho que isso é algo cultural da nossa região, Boris. A gente que vive isso, que trabalha com isso aqui, 99% dos nossos clientes são empresas familiares. É muito difícil. O empresário nordestino, ele é muito centralizador, via de regra, né? São poucos os que a gente vê que não tem. E uma coisa que eu acho que está ajudando a mudar essa realidade é justamente a governança, né? O trabalho de governança que está sendo feito nas empresas, né? Você trabalha a governança, você institui um conselho consultivo que seja, está ajudando ao empresariado a abrir um pouco o olhar sobre esse ponto de, poxa, não dá para eu ser tanto centralizador, né? Eu preciso ouvir mais outras pessoas, de repente trazer executivos de fora pode me ajudar de alguma forma. Mas, de novo, eu acho que você não é uma exceção à regra, pelo contrário, a regra na nossa região é essa. É uma característica do nosso empresariado. E eu tinha um medo também de aumentar muito o custo da empresa. E hoje eu entendo que isso talvez não fosse custo, sim investimento dentro da empresa. E o retorno viria de outra forma. E me pouparia de eu ter um infarto também. O Boris, tua família veio de fora, tá? Começou um negócio pequeno, o Boris começou a carreira dele empreendedora ali, aprendendo com o pai e com a mãe, cursou medicina, entrou em sociedade com outro grupo empresarial, acho que trouxe vários aprendizados aí, né, de vida profissional, meteu a cara, montou um negócio com o nome, que leva teu nome, e como você falou, o nome já é maior do que a pessoa, tá? E aí tem vários medos dos empreendedores, né? E a gente viveu isso lá atrás, vive até hoje, né? É o medo de quebrar todos os dias ali. E acho que isso faz você acordar de manhã cedo e dar o seu melhor. Quando é que você olhou assim para o seu negócio, que você veio construindo, olha, acho que eu dei certo, né? Acho que encaixei, não vou mais quebrar, e o negócio agora entrou em ponto de bala. Eu tive uns momentos de medo. E há 5 anos atrás, nós resolvemos construir 3 novas unidades. Há 7 anos atrás, depois de um trabalho, um estudo de viabilidade, mas eu tive um infarto há 5 anos atrás, com medo que não desse certo. Foi, certo. Eu aprendi o seguinte, nunca invista mais do que 20% do seu caixa. E nós fizemos um investimento mais do que os 20%. E fiquei com medo, mesmo sabendo que alimento e saúde e construção civil não pode ter crise. Mas de madrugada eu me acordava, não tinha... Entendeu? O coração não sabia disso. Mas hoje, depois do infarto, eu vi que eu fiz certo. Não precisava ter infartado, né? Não precisava ter infartado, né? Bati
Foi, se não me levassem correndo para o hospital, não estaria contando essa história aqui para vocês. Mas não é fácil ser empreendedor no Brasil também, entendeu? Não tenho o que reclamar também, mas precisa ter coragem, precisa ter vontade de correr riscos, entendeu? Né, não vou falar desses 2 anos, mas olhando para trás também, mesmo estando em setores, né, que precisam de crescer, precisam de oferecer mais para a população também. A saúde precisa oferecer cada vez mais, né? Precisa oferecer mais e melhor. Então, não me arrependo, assim, tenho muito orgulho da história que eu construí também, mas também eu vi que chegou um momento que não dava para acompanhar também, então está na hora de... Ô, Boris, quando eu contei a tua história lá no LinkedIn, foi muito legal, teve uma repercussão muito bacana, muita gente que te conhecia indo lá e te elogiando, falando. Mas teve um comentário que me chamou muita atenção. O cara escreveu assim: faltou você falar uma coisa, que é um exímio jogador de tênis. É péssimo. Falei, pô, ele não me contou essa história. Eu gosto de jogar tênis, mas não jogo bem, não. Assim, não. Eu jogo relativamente bem no grupo que eu jogo também, né? Mas o tênis me trouxe muitas alegrias também, que eu viajo às vezes, aí jogo tênis também, levo uma raquete, vou assistir torneios. E fiz alguns grupos de amigos junto com o tênis. E o esporte é muito importante para o empreendedor, eu acho, né, Boris? Assim, geralmente é muito comum você ver essas histórias juntos. O empreendedor, o cara gosta de jogar tênis, gosta de jogar golfe, gosta de dar uma pelada no futebol, gosta de de correr, enfim. Você acha que tá ligado de alguma forma o empreendedorismo e o esporte? Tá, também. E também fiz clientes também, né? Conheci pessoas que precisaram fazer exame, se lembraram de mim logo, né? Eu apoio, eu gosto muito do tênis, e todos os filhos jogam tênis, não que eu seja um exímio jogador. E apoio, patrocino, torneios, cursos de tênis também. Então, eu acho importante ter. O esporte é sempre importante. O esporte sempre é importante. E não se esqueça, viu? Você que é atleta também, aceitar sem orgulho a vitória e sem desânimo, desencanto o revés também. Tem o juramento do atleta também. Mas eu acho importante ter uma prática ter um hobbyzinho, não só cultural, mas também um hobby esportivo também, se dedicar. E eu gosto muito, depois do jogo de tênis, ficar conversando meia hora com os amigos também, né? Pronto, esse final de semana nós vamos jogar em Toquinho, um torneio entre amigos. Então, 3 dias brincando e conversando, discutindo o futuro do político econômico do Brasil também, né? Certamente grandes decisões vão sair desse bate-papo. Eu não sei, não. O comentário que estava lá não fala que você é um jogador tão mediano quanto você está falando. Não. É benevolência de quem comentou isso para você. É um grande amigo, deve ser. Ô Boris, você falou você falou aí de medo, né? Acho que o empreendedor ele tem uma vida quase solitária na tomada de decisão ali, principalmente você que montou o negócio sozinho. Acho que quando você era sócio, compartilhava muito, mas quando montou o negócio só, você tinha uma vida solitária em algum momento. E falou de medo. Quais eram os principais medos que você tinha como empreendedor? E aí, já está aproveitando um pouco do podcast, um pouco de sugestão para quem passa por essa vida? O meu setor de imagem, ele é intenso de investimento. Uma ressonância magnética é $1 milhão. Você coloca dentro de casa, assumir um passivo de $1 milhão. Tem que pagar. Então, você tem que fazer exames. Então, a preocupação sempre foi essa. Vamos investir, vamos abrir novas unidades, né? Mas é muito bonito, claro. É importante. Mas tem que ter o retorno para poder cumprir as suas obrigações que você acabou de assumir. Então, é isso, né? Eu gosto de contar a seguinte história. Recebi um dia uma visita de um radiologista. E ele, durante uma época da vida dele, ele teve uma clínica de radiologia e fechou. Ele foi fazer um exame na clínica, fez o exame e depois eu levei para a minha sala tomar um cafezinho comigo. Quando terminou tomando o cafezinho, e contei para ele que eu já estava na 4ª unidade, 3ª, 4ª unidade. Aí ele se virou para mim: Boris, eu já tive uma clínica e não deu certo. Tu já estás na 4ª unidade? Eu disse: tu tens muita sorte, viu? Aí eu disse a ele: sorte está na frente do trabalho só no dicionário. RST, S está na frente do T só no dicionário.
tem muito trabalho nisso. Ele não gostou da minha resposta. E eu também deveria ter dito a ele, eu jogo na loteria toda semana e não ganho. Como é que você diz que eu tenho sorte? Né? Então foi isso também. Ô Boris, conta aquela história lá do teu amigo que vocês estavam andando na praia, a história do carro, de quando você tomou a decisão de vender o carro para comprar a clínica. Aquela passagem é legal também. Eu tive vários momentos, né? Você diz difíceis, né? Mas muitos momentos interessantes na minha história, né? E até comentamos antes de conversar. Quando me mudei para a clínica, coincidentemente, eu tinha acabado de receber um raio-x da Siemens, e veio importado, veio da Alemanha, veio numa caixa de madeira bonita, grande, de 2,5 metros de comprimento. Eu não tive dúvida. Desmonta direitinho, abre a tampa do caixão direitinho, tira o equipamento e vamos fazer um armário com esse. Então eu fui morar na clínica e com armário 0 quilômetro, novinho, com madeira importada da Alemanha. Então minha vida sempre foi de investir muito na minha carreira, investir na empresa. E durante muitos anos eu morei em apartamento alugado. E andando um dia na praia, conversando com um amigo meu, disse, Boris, eu fui na sua clínica, estava com um movimento muito bom. Eu disse, Moisés Margolis foi meu amigo, é meu amigo, e comentando com ele, disse, Moisés, só faço reinvestir na empresa, moro em apartamento alugado. Ele disse, Boris, um apartamento próprio não te dá uma clínica, mas uma clínica poderá te dar vários apartamentos. Então essa foi minha história, sempre reinvestir na minha carreira, na minha formação e reinvestir na empresa. E também, com muito orgulho, eu investi muito na formação de pessoas, Fábio. Isso eu acho que foi muito importante. Dei oportunidade a muita gente a trabalhar na nossa empresa. E ajudei na formação de muita gente. De muito funcionário humilde e muito médicos também. Sempre estimulei e apoiei na formação deles também. Patrocinei cursos de muitos médicos. E a clínica não é só de equipamentos também. Claro. A gente fala muito isso, né, para as pessoas que a gente conhece. Não adianta nada você ter uma clínica maravilhosa com equipamentos que custam $1 milhão se você não tem a pessoa certa para apertar o botão certo na hora certa. E a leitura dos exames também. Né? Pois é. Não chegou a inteligência artificial ainda para a gente, mas enquanto vou ter que usar a inteligência do ser humano para laudar os exames, para interpretar os exames. E você tem um papel muito importante, né? São quase 300 funcionários. Né? Isso, são 300. Você impacta eram 300 funcionários. Pois é, e aí vamos entrar agora nesse capítulo aí, da história da venda. A gente sabe que se concretizou agora no final do ano, para o DASA, né, a venda. Antes do DASA, apareceram outras pessoas, tiveram outros interessados, você recebeu outros tipos de convites, o Fernando já perguntou, você falou que não construiu a empresa para vender. Em que momento a venda passa a ser uma opção e se houveram outros movimentos além do DASA? É uma resposta um pouco difícil, né? A pergunta é fácil, mas a resposta é um pouco difícil. E talvez até um pouco longa também. Em alguns anos da minha vida, eu sonhei e alimentei a ideia da continuidade dos negócios. Que a família, né, estimulei muito a Leon a fazer radiologia, estimulei os outros filhos também a seguir a carreira de radiologia, estimulei até a um deles fazer administração para ajudar na administração da empresa. Mas nem sempre tudo na vida é o que a gente gostaria que fosse. O mercado está cada vez mais consolidado. Temos grandes exemplos aqui de grandes grupos pernambucanos também, com todo respeito, e foi uma decisão bem tomada também. O Grupo Vieira também vendeu o seu negócio. Outros laboratórios também venderam. O mercado nacional também está cada vez mais a concentração em poucos grandes grupos. Então, nos últimos 5 anos, eu comecei a alimentar essa ideia junto com o apoio da família, pressão e apoio da família. A própria família achava que deveria vender. Eu relutei e comecei a trabalhar e tentando demovê-los de criar forças para a continuidade do negócio. Mas eu achei que, depois de um certo momento, eu vi que eles tinham razão. A clínica foi meu sonho, foi minha escolha. Não foi escolha deles
de ser dono de uma clínica. Então, comecei a trabalhar isso na minha cabeça, me preparar para esse momento. E o que eu acho interessante é que durante esses 15 anos, mesmo sem ter nenhuma negociação, conversamos com diversas pessoas, fomos procurados por diversos players do mercado, fundos de investimento, e algumas pessoas me perguntavam: Boris, eu soube que você vendeu a empresa. E a minha resposta foi: ainda não. Porque eu sabia que, no fundo, nós teríamos que ceder a fazer parte de um guarda-chuva, de um grande ecossistema, de uma grande empresa. Então, nós estamos a 30 dias da venda e no dia seguinte da venda, Leão me ligou 5h30 da manhã. Papai, como é que você está se sentindo? Dormiu bem? Eu disse: Leão, dormi bem. Agora eu queria dizer a você o seguinte: eu não devo nada a ninguém, Leão. Dormi bem para burro. Eu estou me sentindo mais leve, Leão. Que bom, meu filho. Vamos em frente. Então, eu acho que, e pelo que nós estamos vendo do Grupo DASA, né, nós estamos entregamos a nossa empresa para um grande grupo, o maior grupo de diagnóstico da América Latina, que tem um grande projeto de valorizar as pessoas e de procurar construir soluções na área de saúde para os seus clientes. Entendeu? Não é fazer exame, é construir soluções para a área de saúde. Então, eu acho que... E eu digo também o seguinte, com muita emoção, com um pouco de sorriso nos lábios e algumas lágrimas nos olhos, vendemos a empresa. O Boris, foram quantos anos de clínica? 33. 33 anos, é uma Não, vida. não, 88 a 2021... Não 34. não deve ter sido fácil, obviamente. Quanto tempo durou a negociação? De quando vocês começam a conversar com o DAS até a concretização da venda? Fábio, quando iniciamos a negociação, o nosso advisor diz o seguinte: o vendedor morre 3 vezes nessa negociação. Eu posso dizer agora que eu morri 5 vezes nessa negociação. Então foram idas e vindas, né? Houve uma oscilação muito grande no mercado de bolsa, de valores, entendeu? Foram mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Quem que foi o advisor que acompanhou? Foi Forteza, foi Denis Morante, que é da Forteza, um grupo de São Paulo, que eles eram do Credit Suisse, mas saíram, tinham experiência já de participar de outras negociações, com uma negociação do Rio Grande do Norte, e era amigo de meu primo também, trabalhava junto com um primo meu no Credit Suisse, e contratamos essa empresa. Boris, você tem uma história fantástica, né? Construiu uma empresa linda, com muita ética, de maneira muito correta, ajudou muita gente, como você falou, vendeu a empresa. Mas você tem muita energia ainda, né? Eu não acho que você vai ficar só jogando tênis, né? O que você vai fazer agora? Você vai investir no quê agora? Quais são os seus planos? Vai continuar investindo na governança, na Escola F? Tem outros planos? O que você vai fazer? Eu diria o seguinte, que o Projeto Rumo e a Escola F estão sendo muito importantes para a construção desse novo ciclo de vida. Então, hoje, eu quero me dedicar mais à Escola F, me dedicar um pouquinho mais a mim mesmo, me dedicar mais à família e me dedicar ao tênis. E a estudar algumas coisas algumas frustrações, né? Eu comuniquei alguns anos atrás, disse que eu ia fazer um curso de dança de salão, ia estudar inglês e jogar tênis, e quero entender mais o que aconteceu com a Inquisição, por que a Inquisição. Então, eu quero estudar mais e ter a tranquilidade que não tenho a responsabilidade de tocar uma grande empresa. E só para complementar, eu quero estimular os filhos a se manterem unidos. Temos um ativo hoje e quero ajudá-los a construir alguma coisa com esse ativo existente, tomar conta desse ativo. Pronto, esse meu propósito. E respeitando a individualidade de cada filho, respeitando a vontade e a escolha de cada filho. Mas quero estimulá-los a cuidar bem desse ativo. Voltando para a história do livro. Dona Paula está roubando a cena todo dia, toda hora aqui. Que bom. No fim do livro, você vai com ela para Israel, para ela rever a família depois
desde quando ela saiu, né? Ela não tinha mais voltado. Mas ela não voltou como ela gostaria para a Moldávia, né? Ela foi reencontrar a família em Israel, que naquela altura estava morando em Israel. Você já esteve na Moldávia? Você tem curiosidade, você tem essa vontade de ir na Moldávia? Eu tive a curiosidade de ir com ela. E ela disse: não tenho nada aqui lá, não quero ir. E se você não for, você me faz um bem não ir. Então, você fez essa pergunta e eu me conto sempre com meus primos que moram em Israel. Todo domingo nós fazemos uma live. Legal. E meus primos de Israel, um dos meus primos foi para a Moldávia e encontrou uma pobreza muito grande nas regiões, que eles moraram em várias cidades. E disse: olha, se for, se prepare que você vai ter muita dificuldade para voltar aos lugares da sua mãe. Então, eu gostei muito de ter ido para Israel com minha mãe e foi um grande momento de emoção na minha vida, o reencontro dela, depois de 49 anos, o reencontro dela com o irmão e a irmã. E ficamos lá 20 dias, ela ficou uns 20 dias praticamente com eles. É. Foi uma emoção muito grande. O irmão dela, estou com a imagem aqui na minha frente, no aeroporto de Tel Aviv, era o aeroporto antigo ainda, nós descemos do avião e fomos andando, não tinha as esteiras, não tinha os fingers, né? E ele com as florezinhas na mão para entregar. Olha, bacana. depois de 49 anos de... E foram momentos, foram 49 anos de muita dificuldade de comunicação. Não tinha internet, né? Não tinha, o telefone era caro. E como eles moravam na Rússia, na parte da Romênia que ficou com a Rússia, a comunicação antes da perestroika, entendeu? Era muito complicada, eles tinham medo de receber por conta de perseguições e outras coisas. Então, com a perestroika, quando eles foram para Israel, eu disse: mamãe, agora nós vamos nos encontrar com sua família. Então, foi realmente um dos momentos. E aí é legal ela falando que foi muito bom, obviamente, maravilhoso, tudo isso que você falou, mas quando eu entrei no avião, que eu estava voltando para o Brasil, eu estava sentindo que eu estava voltando para casa. Eu estava sentindo, falei, eu sou brasileiro, eu estou voltando para minha casa. Fábio, eu costumo dizer o seguinte: eu não só tenho orgulho de ser pernambucano, eu tenho gratidão a Recife, Pernambuco. E ela também sentia isso. Ela adorava os frevos de Voltei Recife. Então, ela sempre demonstrou, sempre disse que tinha gratidão a Recife, porque em Recife, mesmo trazendo muitas malas de esperança, ela pôde reconstruir a vida dela. Reconstruir a vida e a família dela. 2 filhos já nasceram aqui. Mesmo com todas as dificuldades, uma dificuldade de uma enchente, de um passivo bancário, é diferente de uma perseguição do nazismo. As dificuldades que ela passou aqui foram completamente diferentes de 3 anos sem saber se ia acordar, enfrentando frio, chuva e fome e chibatada. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Tenho não só orgulho de ser pernambucano. Continuando as palavras dela, tenho gratidão a Recife porque meus pais puderam reconstruir a vida e a família aqui, né? Por isso que eu digo, o Porto do Recife é um lugar sagrado, porque foi onde eles pisaram em Recife, onde eles puderam ter o primeiro contato abaixo da linha do trópico, né? No hemisfério sul, né? Foi o primeiro contato que eles tiveram com um solo tropical. E ela conta que ela foi muito bem recebida, não só pela família dele que estava aqui, mas pelos recifenses, né? Diz que o pessoal recebeu muito bem, a comunidade judaica, né? Recebeu muito bem. E como você falou desde o começo, ela foi muito importante na história da gente, com todo respeito a meu pai, né? Ela foi a nossa inspiradora nos meus momentos difíceis. Eu digo: peraí, mamãe passou por aquilo, eu não vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar de peito aberto, vamos embora, não precisa de arma para enfrentar a dificuldade, não. Precisa de coragem e vontade de resolver os problemas. Maravilha. Legal, acho que temos uma boa história aqui, 2 boas histórias, né? Queria muito agradecer de novo tua disponibilidade, sua delicadeza, gentileza de vir aqui contar as 2 histórias, a sua e a da sua mãe, que são 2 histórias extremamente inspiradoras, construtivas. Parabéns por tudo que você construiu, né, na sua vida, parabéns pelo trabalho que você faz
que você fez na sua vida empresarial, construindo a empresa e com a governança, com essa preocupação de que a segunda geração dê continuidade, ou fora ou dentro da empresa, mais unida. Eu acho que isso foi o mais bacana, né? A sua maior preocupação, fazer a governança para que eles deem continuidade de maneira unida. E parabéns pelo trabalho que você faz fora da empresa, na governança, com a Escola F, com o Projeto Rumo. Espero que você continue fazendo isso, porque você está ajudando muita gente, muitas empresas que precisam desse tema que, infelizmente, é pouco disseminado e agora está na moda, né? Com o ESG aí, agora está na moda, parece que é um momento que finalmente vai se explorar muito a governança nas empresas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Hoje passei a tarde aqui com vocês, olha que coisa boa, né? Bom bate-papo, Boris. Não, foi extremamente agradável. Tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho dos meus pais, entendeu? E tenho muito orgulho da herança que eles me passaram, da determinação, da coragem. Isso ajudou muito a enfrentar, a ser um bom aluno da escola da vida, certo? Então eu tenho muita gratidão a eles e espero que os filhos também construam os caminhos deles, entendeu? Eles é que vão definir os caminhos deles. E que eu puder ajudar outras pessoas também, outros empreendedores, outros empresários, me faz um bem muito grande poder contar a minha história, certo? Espero que sirva de estímulo, espero que eu contamine outras pessoas, não contamine as pessoas de Covid, e sim contamine as pessoas desse tema tão emblemático que é governança das famílias empresárias. Pronto. Legal, Boris. Obrigado mais uma vez por tudo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, esse bate-papo bacana aí com o Boris. Acompanhe as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Vamos ter esse bate-papo com outros empreendedores que possam nos inspirar e inspirar todos vocês. Obrigado.